Fala pessoal, Irã Macedo, aulas hack, deixa eu respirar aqui, fundo, porque vamos gravar a segunda vez esse conteúdo, uma aula que eu fiquei 28 minutos falando mudo. Vamos ter que gravar de novo, vamos lá, tem problema não, tem problema sim, mas porra, tem que fazer, não tem jeito. Então vamos lá, eu tô com um conteúdo aqui do vídeo que eu subi ontem sobre um erro de Read Only File System do Android, né? Então um inscrito nosso aqui, o Bruno, fez uma pergunta, estava com uma dúvida lá, estava com um erro, e aí eu fiz esse vídeo, subi esse vídeo tentando ajudar. Acabou que ajudou um outro inscrito, né, que caso foi o Twister Tech, ele conseguiu resolver o problema dele, dizendo que o Android dele lá, ele estava com o mesmo problema e resolveu, deu certo, mas voltou o Bruno dizendo que, pô, obrigado e tal, mas cara, tentei esse comando antes, não deu e está dando um outro erro. Né? Então o erro que está dando é um outro. Né? Então vamos tentar entender primeiro aqui a situação do Bruno, tá? E depois a gente vai explicar, vamos tentar ajudar com esse outro vídeo aqui. Então vamos lá. Obrigado pelo vídeo, mas eu já tinha testado estes dois comandos e mesmo assim não consegui. Segue a mensagem do erro. Então ele deu mount "-o RW e depois tentou dar o mount "-o RO. O RO não é necessário porque é read only. Tu tem que trabalhar com RW, que é exatamente o read e write, escrita e leitura, ou leitura escrita. Tá? É a mensagem que quando ele tenta dar esse comando, remount, o mount barra remount, vírgula remount no barra system, o sistema volta dizendo que uma mensagem do mount, né, que é o que ele chamou, o aplicativo que ele chamou, o comando que ele chamou, dizendo que o barra system não está montado em proc mounts. O proc mount ele é uma estrutura do Linux, tá? A pasta chamada barra proc, onde você tem ali alguns pontos de montagem que o sistema se apoia. E aí, embaixo, ele tentou dar um barra mount, na verdade, no barra, que é a raiz do sistema. E aí retornou um outro erro dizendo que o devblock DM8 é somente leitura. Então são duas coisas diferentes aqui, dois erros que nós precisamos entender e um erro de execução. O barra mount nunca é remontado, tá? Esse é o erro de execução. Você nunca tenta montar um barra mount. Eu vou explicar por quê. Bom, primeira coisa é entender o que é um ponto de montagem. Quando a gente fala de ponto de montagem, estou tentando remontar algo. Você tem que entender a básica do Linux. Isso aqui é Linux, tá? Isso aqui não tem nada a ver com pentest. Toda essa aula vai ser aula de Linux, básico de Linux. Por isso que eu falo que para quem quer ser pentester, inclusive tem um filho meu estudando para ser pentester, eu sempre falo isso, tem que saber de tudo um pouco. A gente tem que ser generalista para poder chegar ao ponto de começar a fazer pentest. Porque aqui a falha não é eu estou executando uma tentativa de invasão, estou tendo sucesso. Não, eu estou tendo dificuldade em trabalhar com o sistema operacional, que é uma coisa básica lá atrás, que você deveria ter aprendido lá atrás. Tem que saber o que o pentester, já tem um vídeo sobre isso. Tem que saber Linux, tem que saber Windows, tem que saber Android. Ah, mas o Android é Linux, mas o Android Linux é diferente do Android do Linux normal. Linux normal é uma coisa, tem uma estrutura, uma arquitetura. O Android Linux tem outra arquitetura, é outra coisa. Embora sejam similares, comandos parecidos, mas você vai ver que tem mudança, diferença em estrutura, inclusive, é arquitetura. Tem que saber rede, um básico de rede pelo menos, tem que saber programar, tem que saber trabalhar com web, tem que saber trabalhar com Android, com iOS, tem que saber fazer pentest em infra, tem que saber, quando eu falo infra, eu falo tudo que é serviço, banco de dados, AD, tem que saber fazer pentest em Exchange, tem que saber, cara, um monte de coisa. E tem que saber programar. Programar em que? O nosso amigo aí, tem um amigo nosso pedindo aulas em Smali, código Smali ou programação Smali, linguagem Smali. Eu não sei, eu não consigo ajudar. Eu só consigo ajudar aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu não consigo explicar. Não se ensina algo que você não sabe. Então, você precisa saber. Se você vai trabalhar com Android, focado em Android, você tem que saber Java, programação em Delphi, tem que saber programação, tem que saber Smiley e Backsmiley, seria legal, tem que saber Flutter, e tem que saber uma porrada de outras linguagens aí, que o cara que vai trabalhar com pentest em específico, especializado em Android, precisa focar.
Não é o meu caso, eu sou generalista, então eu faço pentest em web, API, tem que saber API, eu faço pentest em Android, eu faço pentest em rede de computadores e por aí vai. Então a gente acaba sendo generalista, mas a base você tem que ter. Não adianta você querer pular etapas. Vou fazer pentest em Android, sabe Linux? Não, então volta e aprende Linux, irmão. Ah, aprendi Linux, beleza, vamos fazer pentest em Android? Vamos. Sabe rede? Não, não sei. Então volta e faz rede. Tem que saber rede. Não tem jeito, tem que saber Linux, tem que saber rede, tu vai mexer com Linux e rede. Como que você vai fazer pentest se você não sabe Linux e rede? Né? Essa é só uma ideia. Né? Ah, precisa saber a arquitetura do Android. É bom saber. Vai mexer com a arquitetura do Android? Não vai mexer com isso no pentest. Possivelmente não vai. Tá? Mas é bom saber. Então tem coisas básicas que você tem que estudar para você poder chegar numa parte mais avançada ou numa parte muito avançada. E aí eu falo sempre e sempre cito o animal do que passou pelo canal, que eu espero que não seja inscrito do canal, que uma vez mandou uma mensagem dizendo: porra, não gostei desse canal porque ele é muito básico, eu queria algo mais avançado. Eu falei para ele: vai até a portaria e peça seu dinheiro de volta, porque não paga um puta centavo para mim e ainda quer falar aqui que o canal é básico, porque o canal foi feito para ser básico, porra. O canal foi feito para quem não conhece, que está aprendendo. Então por isso que a base ela é super importante. E respeitar que se você sabe o avançado, entenda que em algum momento você não sabia e você precisou da base. Então respeita o canal, porque o canal foi feito para quem está aprendendo. Beleza? Animal, tem que chamar o cara de animal porque ele é um imbecil, é um animal. Então, não tô falando do cara lá que criticou o canal, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é para vocês não. A questão é, e se você me criticou também, pode ser para você, não sei, né? A questão é, tem que saber a base. A base para montar isso aqui, para entender onde está o ponto de montagem, para você poder seguir. Senão você vai dar barra system, mas o teu dispositivo... Ontem eu falei isso nesse vídeo aqui, ó, nesse vídeo aqui, eu cito isso. Lá no Stack Overflow existe um comentário dizendo que nem todos os pontos de montagem são iguais. Depende do fone, do dispositivo, do aparelho, e depende da versão. Então, ó, aqui eu tenho um aparelho que é um Redmi Note 10 com Android 13, e aqui eu tenho um Motorola, não sei o modelo dele, é um Motorola relativamente novo, não sei o modelo de verdade, com Android 10. Tá? E aqui eu tenho um J5, que é o do nosso teste, que tem um J5, um Samsung J5 que tem um Android 6. O que eu quero dizer é que se esse Redmi Note tivesse um Android 10 igual a esse aqui, possivelmente os Android 10 seriam diferentes. Se esse dispositivo Motorola tivesse um Android 13 igual a esse aqui, possivelmente os Android 13 seriam diferentes. Por quê? São dispositivos diferentes, a arquitetura é diferente. Esse dispositivo tem partes físicas, peças que esse aqui não tem exatamente igual, porque os fabricantes são diferentes. Então o fabricante utiliza um tipo de memória, o outro utiliza um tipo de processador, são processadores diferentes. Um trabalha com Snapdragon, o outro trabalha com, sei lá, motherfucker das quantas. Então assim, a arquitetura do dispositivo, a parte física do dispositivo vai guiar o uso, qual o Android vai ser utilizado. Ah, mas os dois são Android 13, os dois são Android 13, mas fisicamente são diferentes. Então a arquitetura acaba sendo diferente, pode ser que seja igual, mas é muito difícil quando o fabricante é diferente. Eu estou falando de um Xiaomi com um Motorola e um Samsung, são três fabricantes diferentes, possivelmente a arquitetura são diferentes. Então, mesmo que seja a mesma versão do Android, a base do Linux ali, o ponto de montagem pode estar diferente um do outro. Então, por isso que eu digo que o que eu estou colocando aqui, tipo barra system, no meu caso, no meu J5, funciona o barra system. No caso do nosso amigo Twister Tech, que ele botou aqui, ó, eu estava com o mesmo problema, o meu Android é o 13 e deu certo. No Android 13 dele, que eu não sei qual modelo do celular, mas o Android 13 dele deu certo também o barra system, porque é um padrãozinho. Só que no caso do Bruno, esse barra system não existe. Então, eu preciso entender que eu só posso remontar aquilo que foi montado. Se o barra system foi montado em algum momento, eu posso remontar. Se ele não foi montado, como que eu vou remontar o que não foi montado? Não faz sentido, tá? Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que tem que entender, coloca no Linux, no Google aí, Linux, ponto de montagem, o que é? E dá uma lida.
o que é um ponto de montagem, tá? A primeira coisa que eu tenho que entender. Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos acessar aqui o meu J5, a DB Shell. O que eu falei para o Bruno ontem? Falei, Bruno, caramba, Bruno, aqui. Falei, Bruno, o seguinte, tenta vir aqui, ó, tenta vir no teu comando e dar o comando mount apenas, só mount, tá? Porque ele vai listar todos os pontos de montagem que o Linux tem, tá? E aí, sabendo os pontos de montagem, a gente tem uma ideia mais ou menos de onde pode estar montado o teu CAcert. Você quer salvar o arquivo, o certificado, dentro da pasta CAcert. Essa pasta é uma subpasta, é uma pasta filho, porque é /etc, /security, /CAcert. Então, atrás dela tem a pasta security, atrás da pasta security tem a /etc. E atrás da /etc, no meu caso, tem o /system, no teu caso tem outro ponto de montagem. A gente vai ver isso agora, tá? Então, você precisa saber o caminho para chegar no CAcert, beleza? Então, vamos vir aqui e vamos dar um comando mount, só mount. E aí você vê que tem ali várias linhas e todas as linhas são pontos de montagem. Leia o que é ponto de montagem. Vou falar para você, mas vá até cismei. Vai até o teu Linux, o teu Google e pesquisa lá ponto de montagem e aprenda isso, tá? É o básico. Tu tem que saber o ponto de montagem do Linux, beleza? No ponto de montagem, o que é um ponto de montagem? Todo dispositivo, seja computador, notebook, seja uma torre, seja um aparelho celular, seja qualquer coisa, qualquer dispositivo físico que tenha informação, disco, cartão, alguma coisa do tipo, esse dispositivo, esse HD, esse disco, esse cartão de memória, esse pendrive também é um ponto de informação. Ele é físico, o pendrive é físico, o disco é físico, o cartão de memória é físico. Aqui dentro nós temos um sistema de memória, não é um HD, mas é um sistema de memória. Então aqui dentro ficam salvas informações. E aqui dentro desse ponto de memória, desse cartão de memória, que é lá a memória do seu celular, ele é físico. Então, o que o sistema operacional tem que fazer? Ir até esse ponto físico, onde está a informação salva, e montar esse ponto físico no sistema lógico. Vamos lá, isso aqui é físico, isso aqui é físico, é o aparelhinho que está a informação. Essa tela aí, nessa tela preta, é onde está a parte lógica desse aparelhinho aqui. Tá? Então, o ponto de montagem é unir o físico através de um barramento até o lógico do sistema operacional. Beleza? Pode ser feito por um barramento, tipo um HD é um barramento, pode ser através do USB, pode ser através de um ponto de rede, dá para fazer montagem também através do ponto de rede. Só que em vez de chamar o endereço físico do dispositivo, eu vou chamar o endereço da rede, o IP da rede, barra e a pasta compartilhada na rede. Eu consigo montar um ponto na rede na minha máquina, que um arquivo com uma pasta compartilhada no outro computador na rede, ou através de um servidor, eu posso ir lá no meu computador e montar esse cara. Sempre que o meu computador ligar, ele vai ir até aquele endereço de rede, naquela pasta compartilhada, e vai trazer aquele conteúdo para a minha máquina como se estivesse dentro do meu notebook. Tá? Isso é ponto de montagem. E aí aqui no mount, que é o comando para você ver a montagem do Linux, o que ele traz? Ele traz uma coluna, uma primeira coluna, depois um espaço, uma segunda coluna que é o barra, o espaço e outros comandos. Deixa eu procurar aqui, para ficar mais fácil, eu vou procurar aqui o system, que é o que a gente está falando aqui de system, né? No caso do Bruno não vai ser system porque a gente não sabe ainda onde está. Mas no caso do system, do barra system, o que é o ponto de montagem? É esse cara aqui. Esse cara aqui, ó, até o espaço é o dispositivo físico, é a partição física. Partição em disco, na memória, partição no cartão, partição dentro do pendrive, tá? Ele está em barra dev. Esse dev é o que? Desenvolvedor? Não, dev é device. É o barra device no Linux, é onde estão todos os dispositivos físicos. Aqui você, dentro do notebook, você vai ter um barra dev SDA, que é um disco
um disco SSD, o SDB, o HDA, HDB, que é uns discos antigos, ou vai ter um SDA também para pendrive, porque o pendrive também ele é a mesma tecnologia de um SD. Então, tudo que for uma câmera, se você espetar uma câmera no notebook, um celular no notebook, quando você espeta o celular no notebook, que ele carrega o notebook, ele carrega um ponto deixa eu mostrar para vocês. O meu celular tá plugado no meu notebook. E se eu vir aqui em este computador, tá aqui, ó, Galaxy. É um ponto de montagem. Isto aqui físico está montado logicamente no meu sistema Windows. Aquele ali é o ponto de montagem, tá? Visualmente, onde está montado? Isso ali é o Windows, né? Tem que saber onde está montado. Eu não conheço muito de Windows, eu conheço mais de Linux. Mas no Linux é a mesma coisa. Se você tivesse um Linux aqui, espetasse um aparelho através do barramento USB, o teu Linux entenderia aquele aparelho, montaria em um barra MNT possivelmente, barra o nome lá do aleatório daquele dispositivo, e você acessaria esse dispositivo através do barra MNT barra o nome do dispositivo. E por aí vai. Geralmente, esse ponto de montagem, quando você pluga o aparelho, é automático, mas pode ser feito manualmente. Então, barra dev é onde estão os dispositivos, discos, memórias, cartões, câmeras, celulares, etc. Tá? Barra block, porque a gente está falando do bloco, de um bloco, né, um bloco do dispositivo. E aqui tem um boot device, que significa que ele é um dispositivo de boot. Então, sempre que carrega o sistema operacional, esse barra system já carrega automaticamente. Ah, por isso quer dizer que isso aí sempre é assim? Não, isso é uma convenção. Foi entendido que seria nesse caminho por padrão para esse tipo de Android 6. Não sei se os novos são assim. O by name e o barra system. Tá? Então, esse cara aqui é o dispositivo físico. E logicamente, ele tá montado, esse dispositivo físico está montado aonde? No barra system. Basicamente é isso. Uma partição na memória do celular está montado no barra system. É aquela partiçãozinha, sempre que você acessar aquela partiçãozinha, vai estar no barra system. É isso, tá bom? E aqui outras opções, a extensão, o tipo de formatação, a extensão dele é Extend 4. Aqui seria tipo o equivalente ao NTFS, FAT32, FAT16. No Linux nós temos o Extend 3, o Ext2, o Ext4, o Razer FS e tem uma pancada de outros aí, tá? Então aqui é tipo de formatação. RO, a permissão de somente leitura, então eu sei que ele está somente leitura, RO, Read Only, e se tivesse aqui já modificado, remontado, ele estaria RW. Quando você dá um mount "-o", RW, remount, barra system, ele vem aqui e muda essas permissões. E o que você botou de opção lá, "-o", RW, não RO. Então ele vem aqui e muda esse cara. Tá? Aí tem o setlabel, que eu não sei o que é, não me lembro de cabeça, tem o real time, tem o no recovery, aqui se você acontecer algum desastre, ele não tem como recuperar, em cima de journaling, que é uma estrutura de Linux, tá? E aqui as prioridades, /0/0 é se vai subir junto com o sistema, se não vai subir manualmente, por aí vai. Eu, muito tempo que não estudo isso, trabalhei com Linux muito tempo, mais de 10, eu trabalhei com Linux por uns 10, 12 anos, e faz uns 10 anos que eu não mexo muito com Linux, como administrador Linux, né? Então tu acaba esquecendo esses detalhezinhos. Se eu vir então aqui e dar um remount no barra system, esse carinha RO vira RW? Sim. Então vamos tentar aqui. Vamos dar o SU. E vou dar um mount "-o RW, remount barra system". Dá um enter. Remontou. Vamos dar um mount barra grep lá em cima. Que está como o outro usuário, mount grep system. Vamos ver se mudou. Olha lá, RW. Tá? RW. Aqui era RO. Beleza? Então eu fui até aquele ponto de montagem e remontei. Para remontar, galera, você derruba o sistema, você derruba aquele ponto de montagem, ele passa a ficar não acessível. Você altera a permissão e remonta. Tá? Esse é o detalhe. Por que nós não podemos fazer isso no barra? Por que eu não posso fazer isso no barra, como o Bruno tentou fazer aqui? E deu que o dev dispositivo no bloco DM8, que é um disco, está somente leitura. Porque se você derrubar o barra, o teu sistema cai. É como se você fosse no Windows lá em C2 pontos e desligasse o C2 pontos. Se você desliga o C2 pontos, o sistema cai, pô. Ah, mas está carregando em memória.
Tá? Então assim, não dá para derrubar a raiz do sistema operacional. O barra é a raiz, o C2 pontos é a raiz do Windows, o barra é a raiz do Linux. Você não consegue nunca remontar esse cara aí. Não assim, com o sistema up, ligado. Aí você tem que mudar as permissões ali, lá através do arquivo, né, para onde você tem os pontos de montagem. E ali naquele arquivo ali, reiniciar a máquina para ele poder pegar as permissões daquele ponto de montagem para o barra. Aí subiria o barra do jeito que está dentro do arquivo lá. Mas quente, ali em modo swap, não dá. Não dá para fazer. No barra não. Tá? Dá pra, no barra system, barra proc, nem sei se o barra proc dá, mas outros pontos de montagem que não são importantes ao sistema operacional, não tão importantes, dá para fazer. Agora no barra não tem como, tá? Aí você estaria derrubando a raiz, e aí você derruba a raiz, você apaga simplesmente o sistema operacional. Você não apaga, você derruba o sistema. E aí não dá para comandar nada. Ele não tem nem como ele fazer as modificações e subir de novo, porque você apagou o cara. Você tirou o barra do ar, então não faz sentido, tá? Não se faz remontagem barra. Essa é a ideia que eu quero deixar para vocês. Beleza. Agora vamos entender outra situação. Cara, quando eu chego no CAcert, Bruno, eu vou através do barra system, barra etc, barra security, né? Então eu dou um cd, barra system, barra etc, barra security, barra CAcert. Ok? Se eu dar um ls-l aqui, tá todos os certificados lá. Todos os certificados digitais estão lá. São esses certificados digitais que nós vamos utilizar na comunicação cliente-servidor. Cliente, os aplicativos que estão aqui no celular, vão utilizar um desses certificados para falar com o seu servidor. Tá? Então, cada serviço geralmente costuma ter um certificado. Ou utiliza o certificado de uma fonte confiável. Beleza? Aqui nós queremos botar o nosso certificado burp aqui. Não é de fonte confiável, mas é aquilo que vai permitir que nós interceptemos a comunicação cliente-servidor. Eu preciso alterar esse cara aqui, beleza? Ok. Vou sair e vou voltar para o barra. PWD, eu estou no barra, estou na raiz. Veja o seguinte, se eu chamar agora cd barra etc barra security barra CAcert, eu estou aonde? Eu estou no barra etc. Eu não estou no barra system etc. Eu estou no barra etc. Se eu dar um ls-l, são os mesmos certificados. Então, pô, what the fuck? É isso aí. É a mesma coisa. Por quê? O barra etc nada mais é do que um link, um atalho para o barra system barra etc. Por que isso existe? Porque o barra etc barra security barra CAcert é um padrão. É um padrão de Linux. No Linux, o certificado vai estar em cima sempre desse caminho aqui. O certificado vai estar sempre nesse caminho aqui. Security barra CAcert. Até que um engenheiro, alguém de Linux lá e tal, resolva que por padrão vai mudar esse cara. Vai jogar no etc Security Certificate, etc Sec CAcert, vai mudar isso. Mas no momento o padrão é esse. Tá? Só que como em alguns Androids essa pasta ela é montada em um outro diretório, no nosso caso aqui do J5 é em cima dos barra system, então existe um link apontando esse caminho inteiro para o barra system, direcionando. Sempre que eu chamar barra etc, na verdade eu estou chamando barra system barra etc. Vocês conseguiram entender? Tá? Isso aqui é um mascaramento, é um apelido, é um alias, é um atalho. Então, sempre que eu chamo barra etc, eu estou chamando na verdade barra system barra etc. É isso que tem que entender. Como que tu explica isso, Irã? Fácil. Vamos lá. Bom, já mostrei o ponto de montagem. E no ponto de montagem eu tenho o system, mas eu não tenho o etc. Quer dizer que no meu ponto de montagem o barra etc ele não existe, mas o barra system sim. Então, quando eu instancio uma partição física, quando eu chamo uma partição física, nesse caso essa partição aqui, dev block, boot device system, eu estou apontando ela para barra system, tá? O etc não existe aqui dentro de uma partição, então não tem como eu instanciar diretamente o etc,
não está instanciado aqui na partição. Só que ele faz, de alguma forma, ele está fazendo um link. Como que a gente vai saber isso? Bom, se eu der um ls -l em barra system, para saber o que tem dentro aqui desse cara, você vê que tem um etc aqui dentro. Ó, tá aqui, barra etc. Porque eu chamo barra system barra etc, o caminho inteiro dele, para chegar no cassert, security, cassert. E logicamente dentro do barra system tem o barra etc, tá? Tem que ter esse cara aqui dentro, e realmente está aqui. E esse cara aqui não tem nenhum tipo de link ou o famoso atalho. Esse cara, só para dar um exemplo, esse cara aqui em cima tem um atalho, CSC content, ele faz um atalho, um apontamento para barra system, barra CSC, blá 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 blá. Isso aqui é um direcionamento, é um atalho. O barra etc aqui não tem. Então você fala, puxa vida, mas não tem direcionamento aqui nenhum, não tem atalho nenhum aqui. Outro detalhe é que o etc aqui, se você olhar, ele é um diretório. Aqui no cantinho ó, tem um D. Sempre que você der um ls e ver ali o D, quer dizer que o D é diretório. Quando não tem nada, tem um tracinho, é um arquivo. E quando tem um L, aqui nós temos um link, é o L. É um link, um atalho, que é o caso do CSC. Então, o etc está me dizendo aqui que é um diretório. Ele é um diretório, ele não é um link, não tem apontamento. Fala, pô, caramba, mas como assim? Como que eu chamo barra etc? Na verdade eu estou chamando barra system etc. E em algum momento, em algum lugar tem que ter um link aí, tá? Então vamos voltar uma casa a mais. Vamos voltar uma casa a mais. Eu dei um ls no system, tá? Então vamos lá. Eu dei um ls -l no system. Vamos chamar um ls no barra, na raiz, para ver, tá? E vamos procurar aqui. Eu tenho o system, logicamente, que é o barra system. O system está aqui. System está aqui. Vamos ver o etc. Porque geralmente na estrutura do Linux, você tem um barra etc, tu tem um barra dev, tu tem um barra proc, tu tem um barra var, tu tem um barra, um monte de barra. O etc, por padrão, ele é um diretório. Então vamos chegar no barra agora e vamos dar uma olhada nele. Olha aqui, ó, barra etc. Olha aqui, ele é um diretório, ele é um link. Ele está fazendo uma instância apontando para barra system barra etc. Descobrir. Descobrir aonde o etc está montado. Barra system barra etc. E se você for olhar aqui no cantinho, é um L. Ele é um link. Simbólico ou físico? Dependente, é um link, tá? E aí, cara, fica fácil agora, Bruno. Agora tu tem que ir lá no barra, dar um ls -l no barra e entender aonde o teu etc ele está apontando. Ele, no meu caso, ele aponta para o barra system. Então eu tenho que remontar o barra system. Se no teu caso estiver apontando para barra whatefuck, você vai apontar para, você vai remontar o barra whatefuck, né? Então a gente tem que entender de estrutura de Linux. Não adianta ficar, porra, o cara tentou um barra system lá e remontou. Pô, por que no meu não está indo? Porque o teu tem outro nome, tá na outra pasta, tá montando em outro lugar. Esse é o básico de Linux. Tem que saber o básico de Linux para trabalhar com um pentest, tá? Então, dá um ls -l no barra, procura o etc, vê se tem uma setinha apontando para onde e vê para onde é esse maldito caminho que você não está sabendo aí, que não está descobrindo. Aí você vai falar, caramba, é lá no barra alguma coisa. Aí eu não sei se é barra dev, barra data, barra porra, MNT, pode ser barra MNT. Então tem um monte de, pode ser uma outra estrutura. Parece que o seu caso é outra estrutura. Sabendo disso, você vai dar um remount, que é o caso que você tentou, e não dá no barra puro, pelo amor de Deus, isso aqui não funciona, isso aqui não existe. Dá um remount, tira o system aqui e bota lá a pasta para onde está direcionando o teu ponto de montagem. Possivelmente esse ponto de montagem aqui que você está vendo, barra etc, no teu caso vai ser barra, em vez de barra system vai ser barra mnt, barra etc, barra proc, alguma coisa, barra etc, barra dev não pode porque é dispositivo, barra var, ponto, barra etc, qualquer coisa ali, vai ter um barra alguma coisa aqui. Se você observar esse carinha no mount, ele vai estar lá. Ele vai estar lá como está aqui, ó. Barra aqui, cadê? Hidden, persistente, system. Vai estar aqui em algum lugar. No meu caso tem um barra system apontando para o barra system. E no teu caso vai ter lá um barra mnt apontando para barra mnt, qualquer outro nome de pasta. É isso. Dá um remount nesse cara. Beleza? Galera, conteúdo básico. Precisa estudar conteúdo básico, precisa ter base, saber o que é rede, saber o que é estrutura.
entender o que é Linux, Linux do convencional para notebook, computadores, servidores, Linux para Android, Android e Linux é diferente, é outro sistema Linux aqui, ele é menorzinho, para ficar mais leve, não tem um monte de comando, a estrutura dele é enxugada, então por isso que Linux, Android e Linux é diferente de Linux, embora ambos sejam Linux, tá? Tem que saber Windows, tem que saber esse monte de coisa que eu falei, não pule a base. Tá? E esse canal, novamente, eu vou ficar todo vídeo agora, eu vou falar a mesma coisa. Esse canal tem conteúdo básico, tá? É para treinar quem está chegando agora, quem tem dúvida, quem está aprendendo. Se você já sabe, mas quer compartilhar, quer ajudar, seja bem-vindo. Se você vir para o canal para ficar só criticando o canal que só tem coisa básica, irmão, vaza. Vaza, não é o local para você, porque aqui é onde as pessoas vão aprender a fazer as coisas. Se você quer uma coisa mais avançada, pague um curso, vai fazer lá o SCP, vai se desafiar. Aqui não é lugar para desafio, aqui é lugar para aprendizado. Se é dentro da minha aula, da minha turma, da minha classe, eu te boto para fora da sala. Porque você é aquele aluno babaca que acha que sabe mais que os outros e vai se fuder na vida. Vai ser um merda de uma pessoa possivelmente. Por quê? Não respeita quem está aprendendo. E para você tem que ser do teu jeito porque você é o fodão. E tem que ser aquilo do seu jeito, aquilo que você quer. Aquilo que você quer não tem aqui. Beleza? Aqui tem compartilhamento de conhecimento, respeito para quem quer ser respeitado, para quem dá respeito, beleza? Então, conteúdo básico é importantíssimo na vida. Se você já tem, ajude, compartilhe o que você conhece, ajude as outras pessoas e pare de criticar os outros, cara. Vai fazer uma coisa de boa na vida. Abraço.